Bom dia. Hoje eu quero falar da imagem pública do nosso presidente e da suposta maneira em que ele se deve relacionar ou não com o pessoal que supostamente deve assessorar a sua imagem pública. Mas antes, por favor, não esqueça de deixar o seu like e caso não esteja inscrito, por favor, se inscreva no meu canal sem deixar de ativar as notificações clicando no sininho. Então, a imagem pública do presidente. A imagem pública do presidente aparentemente está péssima. Ontem, aqui onde eu moro, durante a manifestação dele em cadeia de televisão nacional, teve muita batedeira de panela, também teve muito grito de pessoas gritando mito, mito. Enfim, acho que deu um empate. Claro que a grande mídia só falou das panelas, não falou dos gritos de mito, mito. Mas não é isso que eu quero me referir. Um presidente de uma república qualquer é o cartão de visita desse país. E nesse sentido, o que o Bolsonaro está fazendo é uma coisa muito ruim. Ele tem sempre uma atitude de confronto, de briga. Ele parece que está no bairro dele tomando uma cervejinha, num bar, ou sei lá, lembrando de quando ele comprava aquelas brigas, muitas vezes absurdas e desnecessárias com o pessoal do Congresso, onde ele ficou por quase 28 anos. E no caso do presidente não pode ser assim, porque detrás de você está todo um país. Tem milhões de eleitores ou milhões de pessoas, de habitantes do país que dependem do que vai acontecer com o país para melhorar de vida ou para piorar. Então, todo dia praticamente quando o presidente, ontem ele não fez, ontem ele se conteve. Todo dia quando sai do Palácio da Alvorada para ir trabalhar no Palácio do Planalto, ele para ali, fala com a imprensa e já entra brigando, já entra dando tipo Chuck Norris ou Bruce Lee, entra dando uma voadora. Quando perguntaram para ele, e o Moro, com esse, e daí, não é o Moro? Não é o Moro que manda na Polícia Federal, sou eu, se eu quiser demito. Então, tem alguns boatos de que o Sérgio Moro está a ponto de se demitir. Eu não gostaria que isso acontecesse, porque se o Moro sair do governo, é muito provável que o Bolsonaro perca pelo menos a metade do apoio que ele ainda tem. Assim, automaticamente. Só ficariam apoiando o governo dele os bolsominions, ou as pessoas que torcem com sinceridade para que o governo dê certo, porque dando certo o governo, pues dá certo o Brasil. Não falo de impeachment, porque para impeachment precisa de uma maioria consolidada lá no Congresso, e essa votação nunca vai acontecer, nunca vai chegar ao mínimo necessário para abrir um processo de impeachment, nunca chegaria a esse mínimo necessário para abrir um processo de impeachment contra o Bolsonaro. Mas a situação está feia. Ele falou em intervir na Polícia Federal, ele pode fazê-lo. Ele é o presidente da República, ele nomeia e demite. Tem coisas que tem que ser tratada com um pouco mais de suavidade. Você é o presidente, porra. Você não está discutindo com caras lá no barzinho acerca de futebol. Então o jeito tem que ser outro, tem que ser mais suave, tem que ser de um estadista, não pode ser de um briguento, de um brigão. Entendeu? E isso que está acontecendo. Na COAF igual. COAF, eles deixaram lá uma janela aberta para que possam ser nomeadas pessoas com cargo comissionado, quer dizer, que sejam nomeados pelo presidente ou pelo executivo. Isso é uma janela para que não sejam feitas as coisas da maneira certa nesse COAF, que é vigiar e relatar as questões relacionadas com movimentações financeiras possivelmente fraudulentas ou fora do comum. Então temos Polícia Federal, COAF, e tem uma grande coisa em tudo isso, que é a família dele. Os filhos dele que estão enrolados em diferentes coisas, não precisava ter nomeado ou pensar nomear um filho dele para o embaixador nos Estados Unidos. Não precisava disso. Pode até formalmente não ser nepotismo,
Mas são coisas que não se fazem. Eu não faria, você também com certeza não faria isso. Seria uma coisa estúpida, né? É só comprar briga. E você, para dirigir um país, precisa que todo esteja calmo. Você precisa navegar em águas tranquilas. Não pode brigar com o Congresso, não pode brigar nem com o Senado, nem com a Câmara. Entendeu? Para poder conseguir as coisas. Não é aquele presidencialismo de coalição, não. Não é aquela venda de cargos que existia de Dilma para trás ou de Temer para trás, que os diversos partidos pegavam um determinado ministério com porteira fechada e nomeavam todo mundo. Isso não está acontecendo, graças a Deus. Mas não é apenas isso. Tem que ter suavidade, calma no relacionamento com o Congresso, porque ele que vai aprovar ou não as leis que vão tirar o Brasil do marasmo econômico em que se encontra. Está começando a sair, mas o presidente não ajuda. Então, não precisava falar, tentar nomear. Parece que agora não vai, que vai desistir de botar o filho lá na embaixada dos Estados Unidos. Tem aquele outro que era vereador e outro que era que é vereador e outro que agora está lá no Congresso, que era quando estava aqui na Assembleia do Rio de Janeiro, aquela questão do Queiroz e todas aquelas coisas. Ele parece que protege demais a família. Então, aquela questão do COAF, aquela questão daquela lei de abuso da autoridade, tudo isso fica pairando no ar uma suspeita de que o presidente, com tal de proteger os próprios filhos, pois está sendo conivente com algumas coisas que ele não, acerca das quais não falava na sua campanha. Ele queria o combate à corrupção total, 100%. Mas agora parece que quer abrir uma janelinha para que os filhos, ou o filho não seja punido por um possível conluio ali em uso de verbas públicas, aquela vaquinha que os funcionários tinham que pagar uma parte do salário para ele, ou para um nomeado por ele, o tal do Queiroz. Então, tudo isso está sob suspeita. E se fala de que o Moro vai sair. O Moro vai sair. Aparentemente estariam procurando uma janela, o Moro esperando o momento certo para sair. Isso seria um estouro. Isso seria um estouro, seria um problemaço para o presidente. E a outra questão, a questão das queimadas. Aí diz ele, naquelas manifestações extemporâneas de manhã lá, saindo do Palácio da Alvorada, o que tem a queimada? Sempre queimou no Brasil. Aí começa a acusar em direto ou diretamente as ONGs que recebiam o dinheiro que vinha da Noruega e da Alemanha não vinha diretamente para as ONGs, vinha para o governo, e o governo passava uma parte por contrato para essas ONGs. Então, com todo esse palavrório, o país perdeu, porque perdeu essas contribuições milionárias daqueles países que simplesmente teria que ser mais bem controlado. Por aquela questão de que não tem almoço grátis, se eles estão pagando, portanto querem alguma contrapartida, alguma abertura para pesquisar bioma ou pesquisar minério na Amazônia. Aí teria que ser muito bem observado e vigiado isso. Mas pronto, já cortaram o dinheiro, cortaram tudo. Não, porque os incêndios... Tem uma coisa que é a União Europeia, que estávamos tentando fazer aquele acordo, aquele convênio de colaboração. Agora parece que vai para o beleléu. Todo por a gritaria e por a boca grande do presidente. Que, não, porque eu fiz... Pô, claro que você pode fazer, você é o presidente, cacete. Claro que você pode fazer. Mas você é o cartão de visita do Brasil. E você não pode falar o que você quer. Então, a assessoria de imprensa, a assessoria de imagem pública do presidente, ou é uma porcaria, ou não existe, ou fica com medo de ser todo mundo demitido. Eu não sei o que está acontecendo. Então, se não é a assessoria de imagem pública dele, vai ter que ser o Mourão, o vice-presidente, ou o pessoal que fica do lado dele para segurar a boca desse cara. Segurar a boca do presidente, porque com toda a porcaria que ele fala, ele pode estragar e muito o Brasil. Eu sou José Rodrigues, falando do Rio de Janeiro. Até mais.